Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Permita voltar um pouco no tempo para que a gente possa compreender aquilo que está inserido no Salmos de número 24. A Bíblia vai dizer que o Senhor escolhe o seu líder Moisés. Glória a Deus. O Senhor convida o seu líder Moisés para um particular com ele no Monte Sinai. E o Senhor dá a Moisés um projeto de construir uma arca, de construir um tabernáculo, para que a glória de Deus, para que a manifestação do poder de Deus pudesse estar sempre em Israel. Porque a vontade de Deus era tabernacular com Israel. A vontade de Deus era para sempre ser o centro de Israel, mas nem sempre foi assim. Glória a Deus. E já que eu estou falando em projeto essa noite, eu quero abrir um parênteses aqui e te dizer que se você tem projeto de Deus, o projeto de Deus aí não sofre alteração. É bem verdade que vai acontecer coisas em nossas vidas, circunstâncias que dá a entender que esse projeto vai ser frustrado, que a gente não vai conseguir fazer com que a obra de Deus, com que esse projeto saia do papel. Mas se você tem projeto da parte de Deus essa noite, tenha certeza que no momento oportuno o Senhor se levantará a teu favor. Glória a Deus. Então o Senhor dará a Moisés um projeto de construir uma arca, um tabernáculo, e assim acontece. Eu vou adiantar a história para que a gente possa compreender. Moisés então constrói aquele tabernáculo, aquela arca, e por onde Israel ia, a glória de Deus, a manifestação de Deus ia com Israel. Mas o tempo se passou, Moisés já não está mais entre o povo, mas a glória de Deus ainda permanecia, porque o que tem que permanecer na nossa vida é a glória de Deus. Os pastores vão passar por aqui, vai ficar uma linda memória, mas o que, glória a Deus, vai fazer a diferença na minha e na tua vida é a presença de Deus. Glória a Deus. Então a presença de Deus estava com Israel, mas em um devido momento, em uma decadência de Israel, a Bíblia vai dizer que aquele povo já não fazia mais a vontade de Deus. Os filhos de Eli, em 1 Samuel capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias já não faziam mais a vontade de Deus. E é nesse contexto que o Senhor vai permitir que os filisteus se levantem contra Israel. Assim vai acontecer. Israel vai perder aquela batalha. O povo volta frustrado. O povo volta sem entender porque o Senhor havia permitido com que os filisteus ferissem a Israel. A Bíblia então vai dizer que Ofni e Finéias pegam assim a arca da aliança e levam para a batalha. A Bíblia vai dizer que eles perdem aquela guerra. E também naquela guerra, Ofni e Finéias perdem a sua vida. O engraçado é que alguém vai vir correndo. Alguém da tribo de Benjamim vai chegar na cidade e vai dizer ao sacerdote ali: olha ali, os teus filhos pereceram na guerra. Até então para o sacerdote estava tudo bem. Ele vai dizer: olha ali, Israel perdeu a guerra.
A Bíblia vai dizer que até então para o sacerdote estava tudo bem. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele diz, olha ali, a arca de Deus, a manifestação do poder de Deus, foi levada de Israel. A Bíblia diz que o sacerdote, ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. Ao mesmo tempo, a esposa, eu não me recordo se é de Ofni ou Finéias, a Bíblia vai dizer que ela está prestes a dar à luz, e alguém chega a dizer a ela, olha, o teu esposo morreu na guerra, até então estava tudo bem, olha, Israel perdeu a guerra, até então estava tudo bem. Mas quando alguém diz, olha, a arca de Deus, a manifestação do poder de Deus, foi levada de Israel, a Bíblia diz que ela prestes a morrer naquele parto. Antes de morrer, ela coloca o nome de seu filho Icabô, que significa dizer, foi-se embora de Israel a glória de Deus. Aleluia. Então, a Bíblia vai dizer que se passa um longo período. A arca foi levada, agora Saul vai começar a reinar em Israel. E a arca de Deus foi levada pelos filisteus. E enquanto ela está na terra dos filisteus, o Senhor começa a ferir os filisteus com algumas pragas. A saber, hemorroidas foi uma delas. E os filisteus, com muito medo de perder a sua vida, então eles mandam de volta a arca. Então a arca agora fica na casa de Abinadab. O engraçado, irmãos, é que a arca fica na casa de Abinadab por pelo menos 20 anos. E nesses 20 anos a arca está lá. E ninguém sente a falta da presença de Deus. O povo está habituado a viver sem a presença. Ninguém mais lembra daquela presença, daquela graça. O povo parece que se esqueceu. O povo parece que vive de momento. Enquanto está tudo bem, enquanto nada falta, está tudo bem. Mas aí o negócio começa a estreitar, a gente começa a se apegar a Deus. A gente começa a se achegar a Deus. E com Israel não era diferente. E a arca está lá, 20 anos, Saul vai reinar. No seu reinado em nenhum momento ele se lembra da arca. Mas a Bíblia vai dizer que um homem, glória a Deus, que tinha um título de segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que agora chega o momento de Davi reinar em Israel. Davi é aclamado rei por toda a Israel. E a Bíblia vai dizer em 2 Samuel, capítulo número 6, que Davi coloca em seu coração, e ele diz, tornemos a trazer de volta a glória de Deus. Eu começo a imaginar que Davi, ainda pequeno, era alguém que era habituado a ver a manifestação do poder de Deus na casa de seus pais. Davi era alguém que por onde ele ia, por onde ele passava, era aquele homem do reteté, é aquele cristão acostumado a ver a glória de Deus se manifestar em nosso meio. Por isso, glória a Deus, Davi ele não se acomoda com aquela situação, e Davi coloca em seu coração trazer novamente a glória de Deus. E assim acontece. Davi coloca aquele projeto em ação, e a arca de Deus, a manifestação de Deus, volta novamente para Israel. O que eu quero dizer com isso, ou o que isso tem a ver com as nossas vidas? Vivemos em um século 21. Vivemos em um momento, glória a Deus, como a irmã ministrou aqui mais cedo no louvor, onde o véu se rasgou. Agora nós temos livre acesso à sala de Deus, ao trono de Deus. A gente ora, e a depender do nosso relacionamento, da nossa intimidade, nós vamos ter uma resposta da parte de Deus. O véu, segundo a história, media pelo menos 12 metros de altura e 12 centímetros de espessura. Diz a história que se colocasse 2 cavalos, um de cada lado, e puxassem o véu, não era suficiente para rasgar.
Mas a Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz do Calvário, esse véu, ele se rasga, não é de baixo para cima, não. Porque se fosse de baixo para cima, podia-se dizer que foi uma ação humana. Mas a história vai dizer que aquele véu se rasga de cima a baixo, significando dizer que foi algo divino. Então ali não existe mais separação, nós temos acesso à sala do Pai. Glória a Deus. O ano é diferente, o país é diferente. Vivemos num Brasil, um país onde nós temos livre acesso. Nós podemos ir aonde quiser. Podemos, quem sabe, pegar a nossa caixinha de som, ir numa praça aqui de Vilas e anunciar o Evangelho sem problema algum. Ninguém vai impedir. Mas parece que eu vejo a igreja parada. Parece que eu vejo a igreja, glória a Deus, estacionada num tempo. Nós temos muitos aplicativos, tanta coisa hoje que facilita a obra de Deus, mas nós não temos usado isso para benefício da obra de Deus. Com todo respeito, eu respeito aqueles que têm uma opinião contrária à minha, mas eu não vou ficar aqui sem falar aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Vivemos em um mundo em que temos mais valorizado as pessoas do que o relacionamento com Deus. Vivemos em um momento onde a Assembleia de Deus, glória a Deus, valoriza mais os louvores, as canções, do que a palavra. Glória a Deus. O louvor transforma, quebranta o coração, mas o que transforma de verdade, o que liberta, o que dá vida é a palavra de Deus. Eu quero te fazer um convite essa noite. Talvez eu esteja errado, e quem sabe talvez Deus errou de me dar essa oportunidade essa noite. Mas se Ele não errou, porque Ele não erra, porque Ele não escolhe assim, simplesmente por escolher, não é por acaso, não é por sorte, não, é simplesmente a sua vontade. Eu quero te fazer um convite essa noite. Vamos trazer de volta a glória de Deus para o nosso meio. Vamos orar mais, vamos buscar mais a glória de Deus, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e jamais se apagará. Glória a Deus. Abacuque vai dizer que nos últimos dias o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão visões, nossos jovens profetizarão. Mas que dias são esses que não chegam? Que momento é esse de apostasia na qual nós estamos vivendo nesse século 21? Glória a Deus. Eu vou falar, Jesus. Me entristece, eu tenho quase 28 anos de idade. Desde novinho eu cresci no Evangelho. Então, eu estou falando com propriedade de uma mudança que eu tenho visto há muito tempo. Quem é de um tempo mais antigo sabe que, pelo menos há 20, 30 anos atrás, não era assim. Um culto como esse, a igreja estaria cheia. Quem sabe estaria irmãos na galeria do lado de fora para poder assistir a esse culto. Porque a gente não tem que valorizar, não é o pregador que está aqui na frente, não, porque não tem um título, não tem um status, mas a gente tem que valorizar a palavra de Deus. E essa palavra me libertou há quase 20 anos atrás, e por isso eu sou grato a Deus. Mas muito me entristece entrar em muitas igrejas hoje em dia e eu ver que a mensagem, glória a Deus, a mensagem para levantar a autoestima humana, a mensagem é para colocar o homem lá em cima, a mensagem é motivacional. Mas essa noite eu quero pregar uma mensagem cristocêntrica, dizer que Cristo ainda é o centro de Buraquinho. Cristo ainda é o centro de Vilas do Atlântico, de Lauro de Freitas. E se Cristo é o centro, que a gente possa, glória a Deus, essa noite, trazer de volta a manifestação, a glória de Deus para o nosso meio. Glória a Deus.
Santo é o Senhor Jesus. Eu costumo dizer sempre, nas oportunidades que o Senhor me dá para ministrar, quem me conhece ou já me viu ministrar sabe que eu não costumo entregar chave de carro ou chave de casa. Meu compromisso é com a Bíblia, é com a palavra de Deus. Abacuque capítulo 3, número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te, Deus, da tua misericórdia. Mas que momento é esse que nós estamos vivendo? Se a gente parar para observar, o mundo aí fora está um caos. Tudo está se concretizando para a volta de Jesus. E o que é que nós temos feito? Nós não podemos aceitar a igreja da forma que ela está. Nós entramos às vezes na igreja e saímos da mesma forma. Nós não vemos, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não vejo manifestação de cura, de milagres. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. O Senhor quer derramar sobre nós uma glória. Deus quer se manifestar para cada um de nós. A vontade de Deus é que cada um de nós sejamos cheios da sua graça. Mas às vezes Ele não tem encontrado espaço. Deus quer nos preencher. Deus quer derramar essa glória, irmãos. Israel ficou lá quase 40 anos. O engraçado é que não sentiu falta. A arca estava lá na casa de Obed-edom. E Deus abençoava a casa de Obed-edom. Mas a arca está lá. Saul reinou e não se lembrou da arca. Mas alguém sentiu falta dela. Alguém sentiu falta da presença de Deus. Tem pessoas que às vezes entram na igreja e sabem que precisa daquela presença. Sabe que há 20, há 5 anos atrás não era assim. E se eu estou falando aqui é porque tem que ser diferente. Mas o verdadeiro avivamento ele não começa na igreja. O verdadeiro avivamento começa dentro de casa. O verdadeiro avivamento começa dentro da família. Glória a Deus. A gente tem que se unir. Nós temos que se importar mais uns com os outros. Nós temos que entender a necessidade de cada irmão. Glória a Deus. O pastor Jair me convidou hoje. Eu nem ia vir para a igreja hoje, pastor. Porque atualmente estou desempregado. E como eu estou rodando Uber, às vezes eu falto o culto. Então é um pouquinho difícil. Eu ia rodar porque eu tenho que completar o dinheiro do colégio de meu filho. Mas quando o pastor me convidou, eu ainda disse, pastor, eu não preparei nenhuma mensagem. Glória a Deus. Mas Deus colocou essa mensagem em meu coração. Eu quero externar ela aqui. Eu sou de uma época que, para Deus se manifestar, as pessoas vinham de um culto como esse e no mínimo abria mão de uma refeição. No mínimo as pessoas ajoelhavam e só se levantavam quando o pastor tocava o sino. Mas hoje, antes do culto iniciar, a gente começa a perceber que as pessoas estão orando ainda e as pessoas estão sentadas esperando para ouvir a palavra de Deus. E esse é o momento talvez mais importante para algumas pessoas. Porque talvez lá fora ela viva dentro de uma caverna. Talvez lá fora ela não tenha oportunidade durante o dia de buscar a face de Deus como deveria. Mas era aqui, nesse precioso momento, nesse pouco momento, que ela tem a oportunidade de dobrar seus joelhos, glória a Deus, e falar com seu Criador. Mas nem isso a gente tem feito mais.
Mas Deus quer se manifestar, mas Ele não tem achado alguém, um coração contrito, um coração quebrantado para se derramar. Glória a Deus. Talvez seja a minha última oportunidade aqui, mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Glória a Deus. É necessário trazer a glória de Deus para os dias atuais. A gente não pode se acomodar, ver o que está acontecendo com a igreja e permitir isso. A gente tem que entrar aqui e ser diferente. A gente já tem que entrar aqui, glória a Deus, e perceber que a glória de Deus está nesse lugar. A gente tem que entrar aqui e clamar a Deus para que possa derramar a sua graça. Glória a Deus. A irmã ministrou aqui mais cedo e falou: Deus deu a oportunidade a Moisés de ver a sua glória ainda que de costas. Quem dera tivéssemos essa oportunidade. Mas Deus, Ele quer dar essa oportunidade para cada um de nós. Deus, Ele quer se relacionar com a sua igreja. Nesses últimos dias, o que Deus está mais à procura, eu costumo dizer que é de relacionamento, é de alguém que esteja disposto a buscar a sua face, é alguém que esteja disposto a buscar, glória a Deus, a sua face, os verdadeiros adoradores, é alguém que esteja disposto de abrir mão de refeição, para buscar a sua face, alguém que esteja disposto a orar mais, a buscar mais. O evangelho que eu prego, glória a Deus, é um evangelho de renúncia. Deus pode te fazer bem sucedido aqui na terra? Pode sim. Mas o verdadeiro evangelho não é esse. O verdadeiro evangelho é poder de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que os discípulos foram cheios, sim, mas com o intuito de anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. E nós, quando estivermos cheios, nós temos que anunciar essa obra de Deus. Porque os dias estão se findando. Eu costumo dizer que eu sempre agradeço a Deus porque o meu avô, ele teve a oportunidade de me dar uma preparação para estes dias que estamos vivendo atuais. E a minha preocupação é de preparar essa geração para a volta de Jesus. Porque quando José foi rei glória a Deus. Quando José foi rei aqui na terra, a Bíblia diz que após ele morrer, vai se levantar uma geração na qual não conheceu a Deus. Essa geração que está por vir, conhece a Deus de ouvir falar, mas não tem relacionamento, não tem intimidade com Deus. Mas que nesses últimos dias possamos buscar relacionamento com Deus. Talvez você veio aqui hoje esse culto, talvez não era essa mensagem que você esperava ouvir, glória a Deus, mas que você possa abrir o seu coração para receber a mensagem da parte de Deus essa noite. E que possamos trazer novamente a glória de Deus para o nosso meio. Essa mensagem primeiro ela fala comigo, porque eu preciso ser melhor para Jesus. Às vezes quando eu dobro o meu joelho eu digo: Deus, eu estou em tanta falta contigo. Eu preciso ser melhor para ti, Deus. E eu vejo que nós precisamos ser melhor para Jesus. Porque o que Jesus fez, irmãos, para a gente é algo imerecido. O seu amor, eu costumo dizer que não tem explicação. Porque a Bíblia diz que não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Não tem explicação. Que amor é esse? Quer dizer, eu ainda estava no mundo e Ele já me amava, Ele já te amava. Que amor é esse? Um amor que não espera nada em troca. Ele sabendo que amanhã eu posso errar, que amanhã eu posso estar longe dos seus caminhos, mas o seu amor, Ele me alcança onde quer que eu esteja. Glória a Deus. Eu já vou finalizar. Glória a Deus. A Bíblia diz que
o rei Salomão, ele viveu 3 fases da sua vida. A primeira, ele ainda era um jovem moço apaixonado e após conhecer tantas mulheres, ele escreve o livro de Cantares. Salomão era apaixonado e chegou a ter em sua fase, em sua vida, pelo menos 900 mulheres e 300 concubinas. Mas Salomão começa a amadurecer. E agora Salomão vai dizer em Provérbios que o homem tem que fugir das mulheres, que é melhor aí ele ir em um velório do que uma festa. Salomão sabia do que ele estava dizendo. Quem vai a um velório pensa nas consequências. Sabe que existe alguém ali que é de carne e osso, assim como eu e você, e que se ontem foi ele, amanhã pode ser um de nós. Quem vai a uma festa não pensa nas consequências, só pensa em se prostituir e fazer aquilo que é ilícito a Deus. Mas Salomão, um belo dia, ao acordar, ao se olhar no espelho, ele já vê que ele não é mais o mesmo homem que conquistou quase 1000 mulheres. Ele olha agora em seu rosto e percebe que há rugas. Salomão agora começa a olhar os seus cabelos e estão grisalhos. Salomão começa então a entender que ainda havia 2 belas moças para aquecer o seu corpo quando ele dormia. E é aí que ele escreve um dos livros e versículos mais lindos da Bíblia, na minha visão. Ele vai dizer em Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Olha os maus dias aí, irmãos. São dias tão difíceis. O mundo tem sufocado tanta gente. Se a gente for parar para observar, é tanto aplicativo, é tanta coisa para tirar o foco. E às vezes nós estamos tão dispersos que nem percebemos. Às vezes a gente vai adorar a Deus, é no momento que nós já vamos dormir ou orar. Mas nessa noite eu quero te convidar a voltar um pouquinho no tempo, pouca coisa. Lembra dos momentos mais importantes que você teve na presença de Deus? Lembra do momento que até aqui Ele te sustentou, até aqui Ele te ajudou, mas o que é que nós temos dado em troca a Deus? A adoração é o mínimo que nós podemos fazer. Glória a Deus. Os dias estão passando e já já vai se findar. Ontem eu era um jovem, um moço. Hoje eu fui 30 anos de idade. Já tenho meu filho. E eu sei que eu estou em dívida com Deus. Às vezes eu olho, e quantos de nós não vivemos momentos marcantes na presença de Deus? Momentos cheios da presença de Deus. Momentos de ir ao monte, momentos de orar nas madrugadas. Mas os dias se passaram e a gente não faz mais isso. A gente está tão disperso que a gente não tem se importado mais com a glória de Deus. Mas que a partir de hoje, que podemos trazer de volta para a nossa vida essa glória. Que a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, seja real em nosso meio. Seja real na minha e na tua vida. E que podemos viver assim como o profeta disse, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e jamais se apagará. Esse altar, a gente tem que colocar lenha todo dia, para que não se apague.
Glória a Deus. Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. A verdadeira adoração já começa dentro de casa, no nosso lar, antes de sair. A gente chega aqui e tem como abençoar os nossos irmãos. A gente é reflexo daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está passando. Mas não espere passar por momentos difíceis para se achegar a Deus, não. O momento de se achegar a Deus é agora. Porque quando a trombeta tocar, só quem tiver azeite na botija vai poder ouvir. Só quem tiver relacionamento vai poder ouvir. Só quem tiver intimidade com Deus vai poder ouvir a trombeta tocar. Então não faça como Saul, que deixou a glória de Deus passar de maneira despercebida. Mas faça como Davi, homem segundo o coração de Deus, e que foi o responsável por trazer de volta a Israel um verdadeiro avivamento. E que assim como Davi, nós possamos trazer o verdadeiro avivamento para este século. E assim eu quero agradecer a oportunidade e que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus.